Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Estamos entrando no ar com o programa Comunicando Direito da GESUL TV, canal 6 da NET. O nosso programa hoje está composto da doutora Ângela Beatriz da Silva, doutor Demerval Mucílio Trajano e da doutora Márcia Plasto. O primeiro assunto que nós vamos abordar aqui no programa hoje foi essa bomba, eu diria bomba. Olha, não sei se não sei se não dá para conceituar como bomba atômica que aconteceu lá no nosso famigerado Supremo Tribunal Federal, aquele tribunal político, que faz muita politicagem e que, nessa semana, num dia, o ministro Fachin anula todas as condenações do ex-presidente Lula e, no outro dia, o Gilmar Mendes, na minha opinião, totalmente de forma incorreta, apreciou, trouxe para julgamento a questão da parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro. Então, a Lava Jato levou uma paulada com a decisão do Fachin e depois levou uma marretada com a decisão do Gilmar Mendes. Eu, só iniciando aí esse debate, já vou passar a palavra, eu entendo que a decisão do Gilmar Mendes foi ela foi adredemente preparada. Ele estava com esse processo com vista há 2 anos, e ele preparou o momento oportuno de lançar essa... E eu entendo que ele não poderia fazer esse julgamento, porque tem uma decisão do ministro Fachin julgando prejudicado a suspeição do Moro. Ora, então nós temos um ministro dizendo uma coisa, aí vem o Gilmar lá e está cagando e andando para a decisão do Fachin e traz ele para a sessão. O Supremo está uma bagunça. Lá parece a casa da mãe Joana, aquilo lá. Parece que está a casa da mãe Joana lá. Lá está uma bagunça geral. O presidente lá do Fux também já se omitiu. Olha, está um pandemônio aquela casa lá. E então eu coloco aí em discussão aos colegas essas decisões aí do Fachin, anulando a condenação, tornando o ex-presidente Lula novamente elegível, porque caindo as condenações, ele volta a ser ficha limpa. Ou seja, o Fachin passou uma borracha na ficha do Lula e limpou ela. E veio o Gilmar Mendes e deu outra cacetada. Não, anula tudo, zera tudo e segue o barco. Quem é que começa aí? Eu vou pedir para a doutora Márcia começar hoje o programa, porque desde que ela começou a participar do nosso programa, desde a primeira vez que ela sentou na bancada do Comunicando Direito, todos os argumentos dela eram, se posicionando da maneira de que a vara de Curitiba, a 13ª Vara de Curitiba, não era competente para julgar os processos do Lula. Sempre ela defendeu isso. E sempre defendeu que o Moro era um juiz parcial, que ele tinha um objetivo, que era condenar o Lula, tirar o Lula da presidência, que ele era mais do que um juiz, ele era um político. Então essa é a minha pequena homenagem, doutora Márcia. O Sérgio Moro, o Sérgio Moro deliberadamente queria condenar o Lula. Em relação à posição da... Eu posso até achar que não, que ele tenha se equivocado, porque sempre que eu escuto alguém muito inteligente falar sobre o Moro, diz que ele é mediano, que ele é medíocre. Ele pode ter cometido um erro por falta de conhecimento. Essa questão que a doutora Márcia, tu referiste que a doutora Márcia vem falando, que sempre vem dizendo isso, é aquela história, o cachimbo faz a boca torta. A pessoa diz e insiste naquilo, e aquela história, água mola em pedra dura, tanto bate até que fura. Tá, começa aí, doutora Márcia. A verdade sempre aparece, já disse o Papa.
Eu quero começar dizendo assim, ó, também da minha perplexidade em relação à decisão do Fachin, né? Até porque todos nós sabemos aqui que ele é um militante do lavajatismo, né? Em relação a essa ingenuidade do Sérgio Moro, que o doutor Aloysio gosta tanto de, né, de exaltar, que ele já foi iludido pelo canto da sereia do Bolsonaro, que ele já foi iludido, ele sempre é iludido, assim, é até preocupante isso, né, que um juiz federal, né, que foi um juiz federal que, enquanto juiz, mercadejou a toga, né, e depois, enquanto político, queria, né, utilizar as suas benesses como juiz, né, que tinha enquanto juiz que mercadejava a própria toga. Eu vejo o Sérgio Moro com uma indigência intelectual absoluta. Ele não só tem uma inteligência mediana, como ele parece um indigente intelectual. Então, o que aconteceu? Por isso ele passou num concurso de juiz federal que é super difícil. Por ele ter essa inteligência mediana. Inclusive, quem indigente intelectual, eu corrijo, doutora Aloysio, porque as coisas que essa gente da Lava Jato fez, que eram completamente absurdas, o que esse pessoal da Lava Jato fez. O projeto de poder que se transformou a Lava Jato foi uma coisa que, se não fosse através, né, de uma atitude do Walter Delgatti, de ter, então, descoberto e ter tornado público todo o conluio que existia entre o juiz e os acusadores. Tudo isso de forma ilegal, clandestina e ilícita. Porque aquele no meu entendimento, o Sérgio Moro legalizou no momento que ele deflagrou a Operação Spoofing e que todas essas mensagens foram periciadas pela Polícia Federal. Não tenho conhecimento disso. Aloysio, não vi esse laudo. Não vi esse laudo. O senhor não viu porque o senhor não quis, eu já me ofereci para mandar para o senhor. Eles não confirmam que aquelas mensagens tenham saído do celular deles. Não, isso... Doutora Aloysio, não sejamos nós os ingênuos, os indigentes intelectuais. Porque, doutora Aloysio, o senhor veja bem, o Sérgio Moro, ele diz isso, que ele não confirma, mas se aconteceu, ele não via crime, e depois o que ele faz? Ele pede que a Conja entre com uma ação para que essas mensagens, né, não sejam, então, assim, como direi, me fugiu a expressão agora, mas que elas não fossem cedidas à defesa do presidente Lula, que elas não fossem públicas, não é? Que essas mensagens não chegassem até a defesa. Se são mensagens que não aconteceram, ou se aconteceram e não existia nenhum problema em relação às mensagens, não teria por que precisar de uma determinação do ministro Lewandowski para que essas mensagens fossem, então, entregues à defesa do presidente Lula. Tem que entregar a prova para os bandidos. É isso aí. Não, tem que entregar para a defesa. Gilmar Mendes e Lewandowski é o casal vivo, a duplinha. Deveria defender as prerrogativas dos advogados. Doutora, uma coisa que a doutora falou, eu acho que realmente o Sérgio Moro tem inteligência mediana. Inteligência superior tem o Lula, que meteu a mão no dinheiro público e está saindo bem do processo. E no fim ainda vai botar o talvez além na cadeia. O criminoso vai sair livre, leve e solto, e os acusadores tudo na cadeia. Ou seja, o ladrão solto, o acusador na cadeia. É assim. Moro, enquanto juiz, o Brasil não é um país sério. Doutor Aloysio, desculpa ele interromper, mas o Lula, ele é tão inteligente, mas ele é tão inteligente que bastou uma entrevista coletiva para botar o Bolsonaro no lugar dele, o que ele devia de ter feito desde que começou essa pandemia. Né? Exatamente. Comprar mais vacinas, liberar os estados e municípios para comprar vacina e dizer que cloroquina não é eficiente. O Lula não é inteligente. Ele é inteligentíssimo. Né? Para dar essa... O Lula, ele dá nó em pingo d'água. O Lula chega a dar nó em pingo d'água. Sabe por quê? Doutora Aloysio, além de tudo, o presidente Lula é um visionário.
porque em determinado depoimento que ele foi dar na 13ª Vara da República de Curitiba, ele disse para o Moro, né, todos aqueles que estão me acusando hoje, eles serão acusados também futuramente, podem ter certeza de que serão acusados de muitas outras coisas. Então, assim, ó, já que existia um conluio imprensa, Ministério Público e a magistratura, não é? Então, o senhor veja bem, doutor Luiz, tudo isso ficou tão claro. Até a imprensa estava no conluio, então. Sim, mas todos eles tinham os seus repórteres de algibeira, doutora Luísio. Sim, cada um deles tinha o seu. A imprensa também queria condenar o Lula. Doutora Luísio, eu vou lhe pedir a vênia de eu concluir o meu raciocínio, porque senão os colegas não vão conseguir falar, né? Só nós dois vamos ficar neste ping-pong. Então, assim, o que aconteceu? O Fachin, tendo em vista que o ministro Gilmar Mendes já havia dito que ia colocar em votação, né, o habeas corpus, que estava desde dezembro de 2018 para ser votado, que é sobre a suspeição do Sérgio Moro, o Fachin, um dia antes, como militante da Lava Jato, ele achou que seria de bom tom, então, se debruçar sobre os pedidos, não é? Que isso foi levantado pela defesa desde o primeiro processo. A senhora só me diz uma coisa, aquilo que eu falei no início. A senhora acha que uma decisão do ministro que suspende, torna sem objeto a exceção de suspeição, é correto um colega passar por cima da decisão de outro? Sim, seja, porque já estava em julgamento e o artigo 96 do CPC, que fala sobre isso, que é justamente sobre o que fala sobre a suspeição, ele tem prioridade em relação aos demais, até em função da abrangência que ele pode trazer. Mas no momento... O senhor veja, doutora Luísa, o senhor me deixa concluir. Passou por cima da decisão de um colega. Virou bagunça a coisa lá no Supremo. Mas eu acho que o Fachin, fazendo como ele fez, ele quis passar por cima da decisão do Gilmar Mendes de colocar em votação esse habeas corpus. A senhora que acha isso? Isso aí é ilações. Não, não é ilação, doutora Luísa, tanto que o Fachin pediu, não é, que fosse suspenso o julgamento ontem, e ele perdeu por 4-1. Então, não é uma ilação. A segunda turma do STJ é a Câmara dos Bandidos. É a turma dos bandidos. É do Fachin, da Carmen Lúcia, que ligou para a Polícia Federal para não soltarem o presidente Lula, até que, em certo ponto, o senhor tem razão. A segunda turma do STF é a Câmara predileta dos criminosos. Tá, eu posso concluir, doutora Luísa? Tá. Vamos lá. Então, assim, o que o Fachin disse, né? Que essas ações não poderiam ter corrido em Curitiba. Né? Agora, 3 anos depois... Depois de 5 anos, né? Por que há 5 anos atrás não verificaram isso? Não, mas agora 3 anos que estava esse pedido, tá? Porque os fatos apontados não têm relação direta com o esquema de desvio da Petrobras. Antes, lá não tinha visto isso. Lá não viram. Eles são cegos, não enxergaram. Não enxergaram isso lá no início. A conduta atribuída ao Lula não foi direcionada a contrato celebrado entre a OAS e a Petrobras. Ou seja, exatamente como consta na sentença dos embargos de declaração do presidente Lula, na defesa do presidente Lula, em relação à sentença, que o Moro diz com todas as letras que não existia relação alguma com os contratos da Petrobras. E também diz, né, que não há apontamento de qualquer ato relacionado ao presidente, praticado pelo presidente Lula, em contexto das contratações da Odebrecht com a Petrobras, o que afasta a competência da 13ª Vara, tornando, assim, o juízo incompetente. O presidente Lula ficou 580 dias preso, junto com ele ficou presa toda a liberdade que nós tínhamos, ficou preso junto com o presidente Lula a possibilidade que nós tínhamos de ter um outro governo, que não esse governo genocida que nós temos aí hoje, não é?
E isso, mesmo que o presidente Lula peça uma indenização, ninguém nunca vai conseguir indenizar suficientemente uma pessoa que é presa injustamente, quando é instituído novamente no Brasil a prisão política, porque foi isso que aconteceu. Mas existe, né, claro que tem uma cama de gato nessa história do Fachin, porque ele anulou as decisões. Ele manteve toda a instrução que existe dentro daquele processo que não tinha que ter acontecido lá. Não é bem assim, ele não manteve a instrução. Não disse assim. O juízo que vai apreciar o processo vai analisar se convalida os atos ou não. Ele não deu validade. Não, a doutora não está falando integralmente. Não, doutora Luísa, eu não estou dizendo que ele deu validade, eu estou dizendo que agora, no momento que chegar em Brasília, o juiz, não é, que for competente para julgar, ele pode convalidar, sim, essas provas. Exatamente isso. E o Gilmar botou uma pau de cal nisso. O Gilmar, que é o conluio que nós vimos do Sérgio Moro com o Deltan Dallagnol, os filhos de Januário, depois que nós vimos também que o Thompson, já falei com o Thompson, que diz que vai se manifestar, podemos ficar tranquilo que o Lula não vai ser solto. Depois que disseram que a Carmen Lúcia ligou para o chefe da Polícia Federal, nós estamos vendo que o Jucá não estava brincando, era com o Supremo e com tudo. Então, agora, doutora Aloysio, quando o Supremo quer se reacreditar, o senhor vem me dizer que o Supremo está errado? Querer se reacreditar, aquilo está mais desacreditado do que rabo de cavalo. Não, o Fachin, sim, ele quis tirar, Supremo, assim, usando uma expressão bem chula. Eu não sei se aquele deputado que foi preso, não sei se ele não falou a verdade. Doutora Luísa, eu jamais vou agredir as instituições, porque eu sou a favor da democracia. Não agride quando as decisões são favoráveis ao partido que a senhora milita. Aí a senhora não... Não são, porque foi o Gilmar Mendes que impediu o presidente Lula de ser ministro da Dilma em função da omissão do Moro. É o maior soltador da República, é o homem que mais soltou criminosos, é o que mais solta criminosos no STF. Faz uma pesquisa lá. Eu sou a favor do Estado policialesco e eu não sou punitivista. Perfeito. Então tá, quem mais continua aí? Doutor Demerval. A Lava Jato, boa noite a todos, né, aos nossos fiéis telespectadores, os colegas. A Lava Jato, que ela já vinha moribunda, eu acho que ela foi totalmente sepultada. Acabou, né, gente? Enterraram numa laje de concreto ainda. Exatamente. Posso fazer um parêntese, doutor Demerval? A Lava Jato se suicidou. Ela cavou a sua própria toga, a própria cova, desculpe, porque ela foi assassinada. E porque a Lava Jato, na verdade, ela quis combater o crime praticando crimes. Era isso, doutor Demerval, por favor. Ela foi assassinada pelas elites dominantes. A Lava Jato. Mas eu entendo, colegas, que o STF ele trouxe para a baila que só fica preso aquele trio, preto, pobre, prostituta, e eu acrescento mais ladrão de galinha. Exatamente. Porque eu não tô aqui acusando o Lula. Não estou, porque se ele foi absolvido é porque ele tinha direito, e ele ficou um bom tempo preso. Ele não foi absolvido. Não, os processos foram anulados, né? Porque o Sérgio Moro... As decisões... ser remetidas para outra vara. E ele então, eu entendo, mas eu entendo, colegas, que o que acontece? Para a direita, o Lula, né, eles tinham um conceito do Lula. Para a esquerda, ele é um Marte injustiçado. Para o Supremo Tribunal Federal, ele foi inocente e absolvido. Bem azul agora. Foi, doutor Demerval. Não foi inocentado de nada. Não, para o STF, vai para a vara... O Fachin entendeu que agora, tardiamente, que não era o juiz natural. Né? O Moro não seria, agora sempre tem esperar uns 5 anos para tanto, colegas. Pois é, doutor Demerval. Eu concordo com o senhor, o presidente Lula ficou 580 dias preso. Exatamente. Então, que se fosse para que julgasse com mais celeridade. Agora, é inegável que
essa decisão mexeu no tabuleiro político, não tenhamos dúvida, né? Eu estava vendo um programa do Lula falando hoje, ele fala um linguajar que a população gosta, ele sabe se expressar. Eu sempre falo aqui no programa, ele é um estadista. Então, o que acontece? O Bolsonaro estava um pouco acomodado, doutora Lúcia. Ele vai precisar mostrar a que veio. Ele tem 58 milhões de eleitores que votaram nele. E tem o Lula agora também na corrida. É muito bom para o país. É uma pena que o que acontece? Ficou tanto tempo esse processo, essa pendência, e o Supremo, o Supremo está assim, ó, ele está desacreditado pelo país. Não é porque ele tomou essa atitude com o Lula, porque ele está administrando, ele está governando, ele está impedindo que governo, que Bolsonaro tome, ele que está legislando, ele que está coordenando o país. Então, isso é muito ruim para o Brasil. O Brasil está uma comoção social, todo mundo manda, ninguém obedece. Hoje, no centro de Porto Alegre, passeatas, porque as pessoas querem trabalhar, por outro lado, que é uma pandemia que está matando tanta gente, sabe? O Brasil está uma... As pessoas estão perdidas porque do governo federal sempre vem uma ordem para não fechar nada, para voltar a trabalhar, porque quer primeiro a economia, depois a saúde. Hoje ele mudou, inclusive, o tom. Ele sempre ele começou a colocar os governadores, o povo contra cada governador. Então é isso aí. Se tem hoje uma passeata no centro pedindo para tirar o Eduardo Leite, é graças ao Bolsonaro, porque é só bolsonarista que está lá. E fez uma afirmação extremamente chula e maldosa em relação ao governador Eduardo Leite. Mas colegas, nós, graças a Deus, nós temos uma situação social tranquila, mas as pessoas, eu sei que tem uma pandemia que tem que ser trabalhado, mas as pessoas precisam trabalhar, eu estou na ponta e estou vendo as pessoas com dificuldade, com medo, como é que eu vou sustentar meus filhos, mas tem uma doença que pode matar, está muito complicado. Tem 200 pessoas na fila por um leito, seja leito normal, seja leito de UTI, em Porto Alegre, e ainda vão mandar o povo para a rua fazer protesto. Mas que gente louca é essa? Eu concordo que o emprego tu corre atrás e a vida não. Mas o que acontece? O Bolsonaro está lá quase que de fantoche, ele não manda mais nada, só decide que tem que mandar dinheiro para os estados, municípios. O que faltou nesse Brasil? Diálogo. Lula! Faltou o Lula nas eleições de 2018. Mas agora, na próxima, ele vai estar, se Deus quiser. Eu sempre dizia para vocês que eu tinha um sonho, esse sonho agora vai se concretizar. Vamos aguardar, vamos... Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? O meu sonho de o Lula concorrer a presidente, o Bolsonaro a reeleição e a população decidir, entende? Por quê? Porque o Lula foi um bom governo. Eu sempre não estou fazendo aqui meia palavra, eu sempre achei que ele foi um bom governo. Tirando a mão do dinheiro público, tudo bem, até pode ter sido. Né? Sem ter surrupiado. Meu silêncio é eloquente, doutora Aí Luiz. Olha aqui, ó, o Moro, durante todos esses anos, com a ajuda do Ministério Público, da Polícia Federal, não encontraram uma prova contra o presidente. Mais de 30 anos a vida dele investigada. Me mostra um fato em que o Sérgio Moro tenha metido a mão no dinheiro público. O que me preocupa, ainda não apareceu. Ele fez muito. Vai aparecer depois. Vamos forjar alguma coisa. Vamos forjar alguma coisa. Ele fez pior. Ele matou, ele ajudou a matar 250 milhões de brasileiros. Ele. O Moro. Vocês não estranhem se o Sérgio Moro não for daqui a pouco condenado, que foi ele que levantou a Lava Jato, que trouxe a Lava Jato nas costas, daqui a pouco ele ser condenado. Porque é a minha esperança, para que se faça justiça nesse país. Um narcisista. É isso aí. Os ladrões vão ser tudo solto e os policiais tudo preso. Doutora Luiz, o senhor começa a policial? Não, estou dando prestar mais atenção uma coisa figurativa. Os perseguidores tudo preso, ou seja, quem persegue o ladrão vai para a cadeia e o ladrão vai para a rua.
Mas o senhor uma usou a outra- expressão correta, os perseguidores, o senhor sabe- tem razão. Mas O sabe, presidente Lula foi mas perseguido sabe, pela Ah, então colega, vamos mudar, não, as pessoas, sabe assim, os órgãos sabe o que encarregados de prender os criminosos. mas Mas não sabe, é o doutora Lula Luiz, encarregado de prender os criminosos. Mas aí ele determina e os outros vão buscar. passa para o leigo, doutor Luiz, a sensação de que o crime compensa. O Cunha está Claro, solto, o Gedel claro. está solto, o presidente do Oeste está solto, o presidente do Oeste está solto. Quer dizer, então... O filho do Bolsonaro está solto, o Queiroz está É isso, solto. Tem que é ser isso aí que julgado eles querem. também? É isso que eles querem. Todo mundo solto, os ladrões tudo solto e coitado do dinheiro público, né? É isso aí que eles querem. E quem vai pagar a conta é nós, né? Claro, né, doutor Luiz? O óleo está R$10, a gasolina foi a R$6, e por aí afora, né? Que mudou a política de preços da gasolina, doutor Demerval? Mas Foi doutora com o Márcia... golpe de 16. Mas, doutora Márcia, o Bolsonaro não faz nada, falam dele. Ele troca o presidente da Petrobras, também falam, porque ele interferiu... O Bolsonaro, se tivesse vergonha na cara, já tinha renunciado. Mas como ele gosta de uma mamata, que foi assim que ele viveu durante 30 anos praticamente, né, como deputado, sem aprovar. Realmente, como deputado, não projetos, faz nada. Ele tá. O senhor deve ter visto a entrevista dele, né? Assim, ele pianinho, falando macio. Quem mais fala aí? Eu quero falar alguma coisa, não falei nada ainda. O que ele gosta, doutora Não falei Ângela, nada era o ainda. que ele criticava. Eu quero falar alguma coisa, não falei Ele nada. quer foro Não falei privilegiado, nada. por Eu isso sou ele não toda hora renuncia. interrompido. Eu só quero lhe dizer uma coisa, doutora Luiz. O senhor sabe quantos jornalistas internacionais tinha na coletiva do Lula hoje? Claro, isso é notícia. Os jornalistas vêm, eles querem notícia. Sim, o senhor Não, sabe eles Onde querem há notícia, conteúdo. onde há Não, notícia, é o senhor jornalista. sabe quantos? O senhor sabe quantos? Ah, não. Podia ter 1 milhão. 116 Jornalista quer notícia. Essa Eles farejam as notícias. repercutiu no mundo inteiro e as pessoas estão felizes. Eu não vi muita felicidade em ninguém, não. Só aqui na A bancada. Miriam Leitão falando bem do presidente Lula. Falando, mas eu quase tive um acesso de riso. Rodrigo Maia. Como o Brasil é um país democrático, tem eleições agora o ano que vem, né? Vamos julgá-lo. Vamos ver se é democrático e se o presidente Lula vai ter os seus direitos garantidos. Posso falar um pouquinho agora ou não? Tem alguém mais para falar aí? Se eu não for chamar o Lula de ladrão, pode. Vocês vão me deixar falar? Bom, eu já disse aqui, não faz quanto tempo que o Lula foi solto, doutora Márcia? 7 de novembro de 19, se não me engano. Faz 1 ano e pouco que ele foi solto. Bom, naquela ocasião eu disse, o Lula, não sei se vocês estão lembrados, eu não me esqueço disso, o Lula não volta mais para a cadeia. Recordam disso? Mas não deveria nem ter sido preso. Recordam disso? O Lula não volta mais para a cadeia, gente. Esse processo agora vai caminhar que nem tartaruga, você daqui a pouco vai ter uma nulidade aqui, outra ali, esse processo vai ficar interminável. E é o que está ocorrendo. E em relação a essas decisões, tanto a do Fachin quanto a do Boca Mole, que é o Gilmar Mendes, parecia uma estrela ontem. Parecia uma estrela dando o voto dele. Chegava a fazer assim, até seus trejeitos. O senhor aplaudiu quando ele impediu a posse. Não deixa eu molhar o bico, essa gente. Posso continuar? Fazia até uns trejeitinhos assim, acabou a mola, porque está na mídia, né? Interessa para eles. Então, eu entendo que o Supremo, tanto na decisão do Fachin, quanto do Gilmar Mendes, acompanhado pelo seu comparsa, pelo seu casal, que é o Lewandowski, o Supremo, para mim, ele é que nem biruta de aeroporto. Ele vai de acordo com o vento sopra. E vou dizer por quê. Em 2010, foi entendido pelo Supremo que era cabível a prisão depois do julgamento, depois da segunda instância. A partir de 2016, mudou o entendimento.
sem que houvesse assim qualquer alteração significativa na legislação, ele chegou e entendeu, porque parece que houve a mudança da composição dos ministros, e aí alguém lá de dentro, opa, mudou a composição, acho que dá para reverter aquela história. E aí, em 2016, eu acho, não, vamos votar de novo em nosso entendimento, e aí passou a vigir a ideia de que só após o trânsito em julgado da decisão é que vai preso. Ou seja, então, por que em 2010 o entendimento era um, em 2016 era outro? Bom, agora nós temos essa incompetência já foi apreciada pelo segundo grau, pelo TRF, já foi apreciada pelo STF, já foi, inclusive, apreciada pelo Supremo em outros julgamentos. Aí agora, porque é conveniente, por interesses que a gente desconhece, não, vamos anular tudo isso e vamos deixar a coisa começar do zero. Né? E o que eu diria é o seguinte, em relação a essas duas decisões. A Lava Jato, que já tinha sido praticamente esvaziada quando foi esse Aras aí, que é o manda-leite da Procuradoria da República, quando ele autorizou o desmanche, a dissolução da Lava Jato. Ali começou o desmonte. Né? Ali ela já começou já foi ferida de morte, ou seja, vamos acabar com essa Lava Jato aí está mexendo muito com colarinho branco, né? E os colarinhos brancos não podem ir para a cadeia, tem que só os pretos, pobres e as prostitutas para a cadeia, e os colarinhos brancos não podem, então vamos mudar Aí o que acontece? Agora essas decisões, elas estão pegando a Lava Jato, colocando numa cova bem funda e vão botar uma laje de concreto em cima para ela não ser desenterrada nunca mais. Bom, o país virou. Quando a gente se acreditou, eu lá em 2000 quando é que foi a época do mensalão? O mensalão foi em 2013, né? Ou 12 ou 13? Acho que foi isso. Antes. Foi antes, foi no governo do presidente Lula. Então foi antes. Eu, por ocasião do mensalão, eu pensei, eu acho que esse país está começando a ficar sério, está começando a botar os políticos corruptos na cadeia, coisa que antes nunca tinha acontecido. Então eu estava com aquela esperança. Está começando a mudar. Aí veio a Lava Jato, opa, realmente isso é verdade. Agora parece que os criminosos vão ter medo de meter a mão no dinheiro público. Aí agora vem essa pá de cal acabando com Lava Jato. Acabou. Quero ver aqui, ó, político na cadeia agora? Nunca mais. A prova maior que os grandes não se mexem, né, doutor? Não, exatamente isso. E eu olhei um trecho ali da decisão do Fachin para ele justificar essa anulação. Que antigamente era assim, tal, mas eu comecei a observar que o Supremo começou a pegar uns processos assim, mandar para Brasília, outros para lá, e então vamos mandar esse também. Ou seja, vamos mandar para a vala comum, que é melhor para todo mundo. É isso aí. Coitado desse nosso país. Eu gostaria de fazer uma observação. O crime compensa. O crime uma compensa. Observação E pior é o seguinte, ele compensa. Imagina roubar 50 milhões de dólares, e depois ficar impune aí, ó, tomando um esquisinho lá na Suíça, dinheirinho nas Ilhas Caimã. Acharam muito dinheiro do Lula. Quem é que não quer roubar assim? Quem é que não quer ser ladrão? Não acharam o dinheiro do presidente Lula, ele não se evadiu do país, ele ficou aqui, ele foi para Curitiba, ele cumpriu o determinado pelo Moro, que expediu um mandado de prisão, porque uma coisa interessante é fazer uma ordem cronológica, doutora Luísa. Tem a súmula 122 do TRF4, que ela é de 12 de dezembro de 2016, estabelecendo a prisão em segunda instância. Com base no entendimento do TRF4. Mas com base no entendimento do STF. Ou seja, destruindo a presunção de inocência. Em 2017, o Moro, então, a sentença do Moro é datada de 12 de julho de 2017, depois que já havia, então, um entendimento firmado no TRF4 da prisão em segunda instância. Muito interessante, não é? E daí, em 2018, o TRF4, dia 24, se não me engano, de janeiro de 2018, o TRF4 julgou o presidente Lula.
não é? E no dia 5 de abril, o Sérgio Moro expediu um mandado de prisão, que ele se apresentou, né, no dia 7 de abril, fatídico 7 de abril de 2018. Então, doutora Luísio, assim, o senhor não percebe uma certa cronologia? Assim, ó, o senhor, por exemplo, tem grande admiração pelo Leandro Paulsen, não é? Isso, Que é, se não me engano, um dos desembargadores. É no isso. voto dele que consta a seguinte frase: se ele está sendo acusado, alguma coisa ele fez. Foi o doutor Leandro que disse isso, não é? O Thompson Flores citado nos diálogos que o Moro legalizou através da Operação Spoofing, não é? Então, assim, ó, o senhor veja bem que desmoralização agora, né? A partir do momento que o Fachin entende que não era o juízo natural, não seria o Sérgio Moro, não seria a 13ª Vara, que vergonha para o TRF4, né, que também recebeu, né, esse recurso da exceção de incompetência, dizer que não, que mantinha ali a competência. Vergonha também para o STJ, que apreciou essa matéria, e vergonha também para o STF, que já apreciou. É vergonha de todo o judiciário. O nosso poder judiciário nas instâncias superiores é podre. Por o senhor ver que o que o Sérgio Moro fez, ele maltratou o judiciário. Ele botou o judiciário brasileiro numa situação constrangedora no mundo inteiro. Inclusive, o doutor Lewandowski ontem falou que quando ele viaja para o exterior, ele tem dificuldade para explicar para os juristas no exterior o que aconteceu. Quem botou, não foi? Quem está enxovalhando o país é o Supremo. Quem enxovalhou foi a Lava Jato, doutora Luísio. Pelo amor de Deus, o senhor não percebeu o projeto de poder ainda. Eu quero ver agora. Devolver os dinheiro. Devolver os dinheiro para aqueles 50 bilhões que aquele diretor da Petrobras devolveu, aquele outro 70 bilhões que foi repatriado da Suíça. Para onde é que vai esse dinheiro? Tem que devolver o dinheiro para os ladrões. Porque agora vai haver A verdade é que... Vai haver um enxurrado. Pode ser. Mas, doutora Luísio, o senhor veja bem, por que agora o Youssef pediu acesso também aos diálogos, né, da Lava Jato? Depois acesso à liberação do dinheiro também. Né? Obviamente vai pedir. Virou a casa da mãe Aí o senhor veja bem, por que essas pessoas estão pedindo? Porque se viu que ali existia um estado de exceção. Porque ali tudo era permitido. Tudo. Como foi dito no TRF4. Não é? Em momentos tinha pau de arara, tinha tudo ali. Ali tinha tortura, pau de arara. Jato não precisava seguir o devido processo legal. Tinha tudo. Até pau de arara tinha lá na Lava Jato, tinha tudo. Doutora Luiz, uma pessoa que é condenada injustamente e é presa, o senhor não acha que isso é uma forma de tortura? Doutora Márcia, condenada num processo injustamente, eu acredito. Em 3 processos, aí já é mais difícil. Pode falar, doutor Demerval. Eu entendo que sem querer julgar, né, as atitudes dos ministros do STF, mas que passa uma sensação de impunidade para o país, claro, de que o crime compensa, sabe, o leigo não entende, e aquela coisa, por que com o pequeno, com o pobre, não funciona, a lei não age ao favor desse cidadão, mas o que acontece? Como o doutor Luiz falou há pouco tempo, eu também tinha essa concepção, o Brasil está sendo passado a limpo, veio o mensalão, veio o petrolão, mas o poder econômico, eu não sei o que acontece, eu não estou aqui julgando Lula, entendeu? Isso o tempo vai dizer, e as eleições vão julgar ele, se for o caso. Mas só que a sensação de que a impunidade, que o crime compensa, e de que não atinge os grandes políticos, sabe? Estão todos... Doutor Demerval, posso lhe interromper só um pouquinho? Eu Pode. acho que o brasileiro já tem essa concepção, porque senão não teria eleito um miliciano para ser presidente da República. Então...
Eu acho que Pois é, mas E a Mas o antipolítica que a Lava Jato demonizou os políticos. Isso. Mas- Os políticos assim, roubaram, colega, e aí quem demonizou foi a Lava Jato. Eles meteram a mão no Doutor bolso Aloysio, eu concordaria em gênero, número e grau com o senhor se o senhor me apontasse em qual página de sentença do Moro que mostra a prova contra o presidente Lula. Não. A senhora está falando coisas da são política em respostas, geral. Não vamos particularizar. A senhora está falando do Lula. Demonizaram, sim. Doutora Falou Luísio, isso. A política não é só o Lula. doutora Mas o senhor Luísio, sempre A política é o particulariza, Cunha, doutora a Aloysio. só um política é o pouquinho, Cunha, gente, é o José só um Dirceu, pouquinho, é o só um pouquinho, doutora seu Luísio, Sérgio Cabral. por favor, eu interrompi o doutor Demerval, ele me concedeu a parte, só que ele não está conseguindo voltar. Vamos lá, doutor, volta. Desculpe, doutor Demerval. Eu queria falar com as colegas o Bolsonaro, bem ou mal, ele foi eleito. Democraticamente, o povo ungiu ele. Então, o que acontece? Vamos esperar. O nosso sistema é presidencialista. Se eles não empicharem ele, vamos, sabe? Em seguida, agora vem eleições. Foi um mau presidente? Se troca, se tira. O Brasil é democracia. Só não pode botar o PT de novo, né? Sem PT de novo. Não, se PT não, o PT povo não. quiser, né, doutor Luiz? PT não, se o PT povo não. quiser, mas se o povo quiser, o que se vai fazer? É o povo que decide, não é? Vocês viram na pesquisa de hoje, dessa semana, Não. o Lula está 10 Não. pontos abaixo do Bolsonaro na pesquisa. Eu vi uma pesquisa que o presidente Lula tem 50% das intenções de votos e tem menos, inclusive tem menos rejeição que o Bolsonaro. Eu vi uma ele falou hoje que 10 pontos a favor do Bolsonaro em relação ao Lula. Porque tudo que o Bolsonaro queria é enfrentar um candidato do PT na segunda eleição. Na segunda, não, 2022. Hein? o meu sonho vai se concretizar, então. Vai. Verdade. Vai torcer para quem? Vai torcer para quem? Para o melhor. E para o Qual é Brasil. o melhor? Né? Qual é o melhor na sua visão? Não, tem muita água para rolar embaixo da ponte até lá, né, doutor Olísio? Vamos ver, tem essa pandemia que precisa ser combatida. Pode ser que agora... Não, pode ser que agora é o seguinte, depois desses problemas... Balde de água fria. Pode ser que agora ele prime pela honestidade. Quem é que sabe? Quem é que tão duvida? grave que o senhor está dizendo. E se o Lula primar pela honestidade, acho que faz um bom governo, porque ele é um bom estadista. Exatamente. Doutora Concordo Luísa, plenamente. Todo mundo pode se regenerar. Todo mundo pode se regenerar. Doutora Luísa, o presidente Lula não é um criminoso para ter que se regenerar. Os visão. criminosos estavam julgando o presidente Agora Lula. não é. Não é por causa do Fachin, porque antes era, né? Ele era não, condenado. ele nunca mas foi. Sabe, colegas, eu estava visão da vendo hoje esquerda. a entrevista do Lula, ele consegue se comunicar melhor com a população do que o Bolsonaro, né? Claro, sem dúvida. Porque não diz bobagens, doutor Demerval. Inclusive, só para acreditar, se houver um debate político entre o Bolsonaro e o Lula em 2022, o Lula dá de reino nele. Acredito. Doutor Aloysio, ele é um estadista. Antes da prisão do presidente Lula, eu li o livro A Verdade Vencerá. E as coisas que estão ali estão acontecendo nesse exato momento, porque finalmente parece que a verdade começou a aparecer a partir do Walter Delgatti, porque nós sabíamos de tudo isso, mas não tínhamos, né, a prova cabal de que isso tinha acontecido. Eu gostaria de fazer aqui, né, uma observação, né, assim, para o doutor Demerval. Não sei se o doutor Aloysio é uma pessoa bastante atuante na rede social, mas o doutor Demerval, sim. Né? O doutor Demerval é uma pessoa que tem bastante seguidores, o doutor Demerval é uma pessoa bastante popular também, né? No bairro onde ele reside. Né? Todos nós, não é, doutor Demerval, o senhor que trabalha diretamente com a população. Então, assim, eu proponho que assim, o doutor Demerval estava, né, colocando, né, a situação de que o leigo não entende o que está acontecendo, não é? Então, eu proponho que o doutor Demerval, que é um homem inteligente, um homem letrado e um jurista, que ele aproveite o contato que ele tem com a população, bem como ele aproveite o grande número de seguidores que ele tem em rede social, com o objetivo de preservar as instituições.
não é? Tá. Vamos explicar para o povo que entende menos do que está acontecendo que o que aconteceu na segunda-feira com o que o Fachin fez já deveria ter sido feito há 5 anos atrás, que o Fachin tardiamente fez isso com o objetivo de preservar o Sérgio Moro, né? Com o objetivo de que não fosse posto em votação o habeas corpus que ia julgar a suspeição ou não do Sérgio Moro. Então, doutor Demerval, assim, ó, eu lanço isso para todos nós que somos juristas, que nós sabemos que o que está acontecendo no judiciário hoje é uma possibilidade de reacreditar, porque o judiciário foi jogado na lata do lixo pelo Sérgio Moro, né? Uma pessoa que mercadejou a própria Pelo toga. Sérgio Moro e agora pelo Supremo. Que foi trabalhar no governo do Bolsonaro, que saiu do governo do Bolsonaro falando mal e contando coisas, querendo o lugar do Bolsonaro, na verdade, né? E que depois disso, como ele caiu num limbo político, o que ele foi fazer? Ele foi trabalhar, então, na recuperação judicial das empresas que ele ajudou a falir, que inclusive está sendo visto pelo TNU, até no sentido de bloquear os valores que ele teria para receber, porque o próprio Deltan Dallagnol dava gargalhadas da empresa que estava falindo. Gente, isso não é brincadeira, são empregos, não é a vida das pessoas que está sendo colocada em jogo. Se o Bolsonaro é visto por mim e por grande parte da população como genocida, o Sérgio Moro também o é, porque foi o Sérgio Moro que pariu o Bolsonaro na presidência. Foi ele que demonizou os políticos e o Bolsonaro foi tão esperto, foi tão inteligente que se apresentou como a antipolítica. E era isso que eu tinha. Eu vou contar uma história agora para vocês. Vocês sabem que quem é honesto nesse país, ele sofre os efeitos de sua honestidade. Sérgio Moro estava imbuído de querer fazer justiça, botar na cadeia os corruptos, etc. e tal. Bom, agora a coisa está se voltando contra ele. Bom, então eu vou contar uma história aí de um conhecido que trabalhava no Detran. Você sabe que o Detran, há alguns anos atrás, quando ele fazia um monte de coisas que não faz agora, expedia certificado de transferência, etc. e tal. Eu tinha um conhecido que trabalhava no Detran, e todo policial civil adorava trabalhar no Detran, porque ela era uma mina de dinheiro para a corrupção. E ele era muito honesto e não pegava um centavo de propina. O que aconteceu? Tiraram fora. É isso aí. Isso que acontece no Brasil com os honestos. Eles são punidos por serem honestos. Aconteceu com os safados ladrão, seu Cunha, o seu Sérgio Cabral, o seu Zé Dirceu, seu Lula, esses aí. Doutora Luísio, faz as coisas. O senhor não consegue ver. Faz as coisas assim, ó. É que eles, claro, eles fazem bem feito e tem muita influência política, né? Mas o senhor, olha bem o que o senhor está dizendo, se encaixa bem nas atitudes do Moro e de mais o pessoal da Procuradoria em relação ao Lula. Queriam tirá-lo. Onde é que o Moro roubou aí? Onde é que o Moro roubou aí para ser punido? Olha onde é que o Moro está hoje. Ninguém conhecia ele, doutora Luísio. Ninguém conhecia o Moro. Sim, mas para que conhecer o Moro? Para que conhecer o Moro? Não precisa ser conhecido. Quem tem que ser conhecido é a caneta dele para botar os corruptos na cadeia. Isso é que tem que ser conhecido. Mas isso eu sempre defendi, que ele tinha que ter o rosto oculto. Eu nunca imaginei o punitivismo. Rosto oculto, juiz oculto. Doutora Ângela, a senhora sabe que eu ouvi uma frase em relação a uma outra coisa que não tinha a ver com a política e lembrei do Sérgio Moro. Porque ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, né? E foi isso que o Moro fez. Ele foi torpe, ele quis, né, fazer todo esse processo, né, que ele não era nem o juiz natural da causa, né? Ele não pode escolher quem ele vai julgar, como a gente não pode escolher qual é o juiz que vai nos julgar, né, caso nós sejamos julgados. Doutora, ele não escolheu julgar. Então, assim, ó, ele não escolheu julgar. Ele agiu fora dos parâmetros legais. Ele não escolheu julgar. O Ministério Público apresentou uma denúncia, ele examinou os requisitos legais que a peça
a peça incoativa sabe por preenchia que os ele requisitos, escolheu, doutor? recebeu a denúncia e deu andamento ao processo. O Ministério Doutora Público Luísio, ofereceu a o senhor denúncia. sabe por que ele escolheu? O senhor sabe por que ele escolheu? Porque certamente, mesmo sendo um juiz mediano, ele sabia que não era a competência dele julgar os processos do Lula. Sabia. Ele tem... O processo se fechou em 7 meses, eu acho. Um processo de não Em sei 7 meses foi julgado em segunda instância. Em segunda instância. Lá levou 2 anos, lá em Brasília. Lá levou 2 anos lá em Brasília. Não, é porque como eles nunca conseguiram encontrar prova, não é, doutora Luísio? O Moro cobrando e instruindo a acusação. Eu acho que o Moro estava se beneficiando da própria torpeza, sim, porque o processo ganhando dinheiro também, Lula foi julgado pela capa. Ganhando propina também, né, para condenar o Lula. A corrupção nem sempre se dá por dinheiro. Exatamente. Qual é a vantagem que o Moro recebeu? Projeção social, projeção midiática. Ele perdeu uma profissão, né, um emprego muito bom. Ele está ganhando. Ele achou que ia ser ministro. Não, ele está ganhando 5 vezes mais do que ganhava como ministro. Ele está ganhando 150 mil no novo emprego. Ganhava 30 lá. Olha a torpeza. Ele destruiu a empresa e agora quer recuperá-la? Ele destruiu a empresa. Os caras roubam e ele é que destrói a empresa. Os caras são falcatrua. Mas não é a empresa que tem que ser destruída. Os caras são falcatrua, os caras são corruptos e ele é que acaba destruindo a empresa. Doutora Luísio, quando existe uma pessoa que não é do bem numa família, né, que comete crimes, a gente mata a família inteira? É assim mesmo, aqui, ó. O cachorro está mordendo o seu dono. Foi o ministro Gilmar falando que era o rabo querendo abanar o cachorro. Era o Moro e o Dallagnol acima do bem e do mal. O poste agora está mijando no cachorro. Meu Deus, agora abrimos o canil. Diz alguma coisa sobre cachorro, doutor Demerval? Agora, o que me preocupa lá no Supremo Tribunal Federal é aquela disputa de beleza, né? É uma vaidade sem fim que acontece lá no Supremo, né? E outra coisa, né? E eu tenho visto, assim, muita animosidade entre os membros do Supremo Tribunal Federal. Isso não poderia acontecer, né? Num país sério não existe disputa de beleza, não pode existir. Num país sério, o ex-presidente Lula não teria sido preso. Num país sério, o Lula não teria sido preso. Não teria sido preso. E está continuando a roubar. Mas o que ele está roubando? Doutora Luísio, a gravidade... Parou de roubar porque saiu da presidência e foi preso. Né? Parou de roubar por isso. Mas ele roubou pouco. Para mim, eu acho que dava até para conceituar o roubo do Lula como crime famélico. Doutora Luísio, assim, se eu não quisesse fazer um silêncio eloquente, eu diria para o senhor que é até risível a sua observação. Bem, eu entendo que foi... Pessoal, o nosso horário está chegando ao final, né? Está chegando ao final e, infelizmente, não dá para nós continuar. O debate está bom, está bastante acirrado. Semana que vem temos mais assuntos para debater sobre isso. Então, vamos ter que ir para as considerações. Evelyn, quantos minutos faltam? 7 minutos? Tá, então dá para umas considerações finais um pouco prolongadas para cada um. Comece, doutor Demerval. Eu entendo que quero agradecer a presença de todos, o nosso fiel telespectador, que sempre nos assiste, mandar um abraço para o Júlio da Farmácia Aliança, que não perde um programa nosso. Dizer que foi muito bom o que aconteceu agora com o Lula, porque ele vai deixar de ser Marte, ele vai voltar a passar pelo crivo da população, e eu entendo que se o Bolsonaro estava acomodado também, vai trabalhar para fazer uma administração melhor, e é claro que mexeu no tabuleiro das eleições. A única coisa que eu fico triste, assim, porque passa, não é a opinião pessoal, a sensação de uma impunidade, porque o Brasil não tem jeito, não tem conserto, que começou lá na fundação a dar errado. Então,
esperemos que o Brasil se aprume, que se o Lula teve algum erro, que só o tempo vai dizer, e as eleições, que ele tenha a chance de novo de se apresentar à população, e ele foi um bom presidente. Talvez, se ele teve algum erro, pode que agora, se elegendo novamente, se for ele o ungido pela população, que não se repita e que seja muito bom. O Brasil precisa, de uma vez por todas, andar nos trilhos e que pare com essas corrupções, pare com essas impunidades, que a população não aguenta mais, e que também tenha mais união, porque a gente precisa tanto da pandemia ser combatida assim com todo rigor, como com a questão econômica, que o Brasil está numa cruzilhada muito ruim. Era isso. Muito obrigado a todos. Bom, eu quero dizer duas coisinhas só. Em primeiro lugar, o Lula não é mártir. Ele foi um preso político. É diferente, né? E o Brasil é isso, mas a gente tem que ter consciência. A eleição não vai corrigir erros, não é a eleição não tem o dom, o condão de dizer que o Lula é culpado, por favor. Né? Não. É só justiça. Não. Né? E que, assim, a gente está tão preocupado com corrupção e com falta de punição. Eu fico pensando na mansão de 6 milhões de um deputado federal, que tem uma renda bem inferior que isso, né? Mas comprou, é o filho do presidente, e ninguém vai falar nada. Né? Então, era isso. Está sendo investigado isso, está sendo investigado. Se vai dar em alguma coisa, eu não sei. Bom, eu gostaria de dizer o seguinte: em primeiro lugar, o doutor Demerval também, nessa observação que o Lula deixa de ser um mártir, eu também concordo com a doutora Ângela que ele foi efetivamente um preso político. E acho que foi martirizado, sim, que foi torturado no momento que ele perdeu a esposa em função, né, de todas essas mentiras, né, que ela teve um aneurisma, a dona Marisa faleceu em função disso, que ele foi proibido de ir no enterro do próprio irmão, que ele não pôde também, ele foi limitado até para ir no enterro do próprio neto, né? Outra coisa que eu gostaria de dizer, espero, porque uma das causas do aumento também, né, do número de mortos pelo Covid-19 é a falta de atitude do governo federal no auxílio emergencial. As pessoas são obrigadas a sair para a rua para encontrar alguma possibilidade de trabalho, porque elas não têm o apoio no governo federal através do auxílio emergencial, que o Paulo Guedes tem a coragem de sugerir R$150. Só o gás é R$100, gente, pelo amor de Deus. Aí compra o gás, não tem comida, né? Outra coisa também que eu gostaria de deixar registrado, que o Moro deveria ter interesse de que as mensagens fossem abertas, né, fossem publicadas, porque se efetivamente ele foi um homem tão transparente, um homem íntegro, como o doutor Aloysio gosta de dizer, ele não tem nada para esconder, né? Espero que o Cássio Nunes Marques não sente em cima agora desse habeas e que seja julgado, sim, a parcialidade do Moro, né, que é requerida ali, porque eu não sei o motivo, porque se isso é de domínio público, por que o Cássio Nunes Marques entende que ele não estava apto a votar? Porque será que ele não quer sentar em cima, né? Porque daqui a pouco as coisas vão se organizando no sentido de que o presidente Lula perca seus direitos políticos perto da época de lançar sua candidatura, né? E espero que isso não aconteça, que o presidente Lula possa ser candidato, que ele seja eleito e que ele faça referendos revogatórios para trazer de volta as riquezas que foram entregues para o exterior. Era isso, tenho dito. Eu queria dizer que, para encerrar o programa, que essa questão do ex-presidente Lula recuperar os direitos políticos, e provavelmente vai haver uma polarização na candidatura de 2022 entre ele e o Bolsonaro, e isso, na minha opinião, surge uma via alternativa, que é o Sérgio Moro. Porque acontece o seguinte, os bolsonaristas são bolsonaristas, ou seja, eles são... Eu já disse aqui... Direita. Eu já disse o PT, eles são assim que nem cavalo. Assim, ó, tem aquelas coisas aqui que só vai para frente. Eles não olham assim para o lado do outro, quem sabe? Não, eles são que nem... O PT é a mesma coisa, então vai haver uma polarização. O lavajatista também, doutor Aloysio, ele não enxerga. PT. Aí o que acontece? Polarizando essas duas candidaturas,
surge uma via alternativa, porque tem, a não ser, quem vai votar, por exemplo, quem não vai votar no evento no Moro são apenas os petistas xiitas. Os outros podem pensar, opa... E os bolsonaristas odeiam o Sérgio Moro. Posso molhar o bico, não adianta. Nós já estamos terminando. Mas não deixa eu querer falar a verdade. A verdade se cala. Estão querendo amordaçar a imprensa. Então, não deixaram eu dizer o que eu pensava dizer, que, na verdade, surge uma alternativa com a candidatura de Moro, alternativa para quem não quer Bolsonaro, para quem não quer PT. Não sei se... Eu não sei se... A terceira via. Eu não sei se eu não estou certo. Dito isso, eu agradeço a presença da doutora Ângela, doutora Demerval, doutora Márcia, que está irradiando felicidade, né, pela recuperação do direito político do muso. Pela justiça que está sendo feita e o Supremo se reacreditando. Eu agradeço a audiência. Doutora Luísa não é muso. Fiéis telespectadores. Nem na hora de me despedir, eles deixam eu terminar o programa. Nem na hora. Agradeço a... Esse momento é nosso, doutora Luísa. Telespectadores, e lhes peço que nos aguardem até o próximo programa.